Nosso estudo hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 20. E logo os chamou. Emmanuel comenta na lição 153, ouçamos. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho é possível registrar o chamamento celeste. No tempo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente do adversário que espera entendimento e tolerância, ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências no trabalho, ou no lazer, no lar ou na via pública, é isso que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade hoje e sempre. É interessante quando a gente vai conversar com alguns companheiros que eles não professam religião alguma e que por conta ou de uma educação autoritária ou então de uma formação religiosa que foi indesejável, acabam virando as costas e não se interessando por nada a respeito de religião. A gente vai encontrar um monte de gente por aí nesse sentido. E a gente vai esquecer que quando a gente vai ler o Evangelho de Jesus, uma passagem que é marcante, simbólica, né, e muito importante para a gente entender, é aquela que ele fala para os discípulos assim: eu estava preso, você foi me visitar, eu estava doente, você foi me visitar. E os discípulos falam: peraí, eu nunca tive preso, nunca tive doente. Ele fala: não, quando fizer a qualquer um desses mais pequenininhos que você encontrar por aí, é a mim que você está fazendo. A qualquer pessoa que você fizer. Né? E também usa o exemplo contrário. Eu tive preso, você não foi me visitar. Eu tive doente, você não foi me visitar. Como não? Quando você não fizer também com qualquer outra pessoa. É isso. Esse que... É engraçado, eu assisti um filme essa semana e o rapaz falava no filme o seguinte, que é o maior mito de toda a história. Jesus, ele chama Jesus de mito. Né? E vamos imaginar que por um instante, a gente sabe que não é verdade o que eu vou falar. Tem historiadores que confirmam a existência de Jesus. Um deles, notavelmente, se chama Joséfo, né, historiador hebreu, deixou registrado. Mas vamos imaginar que Jesus não tivesse existido. O que ele deixou por escrito, esse livro que fizeram, que jamais tinham feito na história da humanidade, não tinha nada igual até aquele momento, né, contrariava inclusive os preceitos hebreus da época. Por isso que ele foi tão desafiado, por fariseus, por saduceus, pelos escribas da época, e no final ele foi condenado à morte por conta deles. Esse livro traz a norma de moral mais completa que a gente encontra na história da humanidade. Agora, as pessoas confundem, né, o que é o discipulado, como ele diz aqui. Emmanuel fala aqui pra gente nessa lição. As pessoas acham que você ser discípulo... Eu falo isso muito com os meus amigos. As pessoas acham que você ser religioso significa você ser sério, ser uma pessoa que está sempre com um aspecto, né, rude e demonstrando até que está parecendo estar contrário a tudo que está acontecendo no mundo. E, vou ser muito sincero, é falta de conhecimento da história do Cristo, porque o Cristo estava o tempo todo, ele dizia que não veio para os que estão sãos, veio para os que estão doentes. Ele estava o tempo todo justamente com as classes mais desprivilegiadas da época, mais discriminadas. Eram ladrões, eram prostitutas, eram, né, pessoas doentes que, pelo fato de ter uma simples doença física, eram discriminadas, eram excluídas da sociedade. E ele estava ali participando o tempo todo, tanto de momentos de lazer, comendo e bebendo, sendo chamado de beberrão, sendo chamado de glutão, né, como também com os discípulos. E o que acontece? É muito profundo esse estudo de hoje, quando o Emmanuel vem falar para a gente: gente, olha só,
não vamos interpretar esse vem como seja simplesmente o fato de você abrir mão da sua vida, de alguma coisa, renunciar a alguma coisa na sua vida para se tornar uma pessoa dedicada à religião, porque ó, ser discípulo definitivamente não é isso. Ser discípulo, de dizer, discípulo vem da palavra dizer, né? Colocar na prática o que ele está ensinando. Então ele vem falar para a gente aqui de maneira muito interessante, olha só. Ele vem falar para a gente, ó, a pessoa que está sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, ou filha, dentro de casa, no templo familiar, onde surgem os problemas, ele está sendo cristão, está sendo discípulo. O companheiro desconhecido que pede cooperação, você nunca viu a pessoa e você vai estender a mão para ele, fala, o que você está precisando? Vai ser simplesmente gentil, né? A maioria de nós aqui na Baixada Fluminense, por exemplo, por termos origens muito humildes, a minha, por exemplo, já falei algumas vezes, né? Eu sou filho de cearense com mineiro. O meu avô materno, ele veio de balaio de caminhão, lá do Ceará para cá, ficou 1 ano e meio longe da família, para até conseguir dinheiro com o patrão dele para voltar lá e pegar o resto da família, minha mãe, com os irmãos, para vir para cá. Né? E é uma família que naturalmente vai aprendendo a respeitar as diferenças, né? Porque quem vive a dificuldade ali muito grande acaba tendo muito mais lições, né? Então eu cheguei a comentar isso algumas vezes, eu vejo muitos comportamentos cristãos em algumas pessoas que não precisam se declarar cristãs, não precisam, definitivamente não precisam. Eu já ouvi alguns companheiros falar, não, mas se não declarar Jesus como seu único salvador, mas é uma formalidade, você acha mesmo que um pai de amor vai exigir isso? Mas, você pode vir a mim, mas primeiro declara que Jesus... Não é por aí, gente, não é por aí. É muito mais através de exemplos, é muito mais através do sentimento, do coração, mas principalmente, vou falar, à frente do adversário que espera entendimento e tolerância. Você olhar aquela pessoa toda nervosa, toda descontrolada, às vezes até sofreu uma injustiça, mas ó, segurar aquela injustiça, você está sendo mais cristão do que muita gente que se diz cristã. Eu tenho amigos, pensei num aqui em especial agora, que ele se declara ateu, e eu falo para ele, cara, você é muito mais cristão do que você imagina, porque a gente está de fora, está vendo os exemplos, está vendo o comportamento dele. É claro que ninguém aqui na Terra é totalmente 100% cristão ainda, senão a gente não estaria aqui, estaria em outro lugar mais perfeito, mas ele demonstra isso. Então, ao pé do enfermo, que aguarda assistência e carinho, a face do ignorante, que reclama socorro e ensinamento, junto à criança, que roga bondade e compreensão, né? Por onde formos, Jesus é o mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Não precisou se internar em instituição religiosa nenhuma, não precisa, aliás, realmente tem muita gente que não precisa mesmo, a pessoa já traz aquele comportamento nato dele, naturalmente ele já é uma pessoa pacífica, ele naturalmente já é uma pessoa solidária, é uma pessoa justa, e o cristianismo, de repente, o estudo do evangelho só ia ajudar a que ele identificasse se é que ele já tem essas virtudes, por que ele ainda está aqui. E fatalmente ele ia descobrir por quê e começar a trabalhar essa virtude nele. Ou a falta da virtude, desenvolver essa virtude nele. Mas ele bota aqui pra gente, nas menores experiências. Aliás, uma casa começa no tijolinho. E quem, às vezes, nas menores experiências começa a demonstrar fé e começa a demonstrar um caráter reto, vai se preparando aos poucos para daqui a pouco as maiores experiências também estar fazendo parte da vida dele. Então, nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo todo o santuário da sua fé e na humanidade a sua própria família. Vamos acabar com essa coisa, né? Eu procuro falar com meus amigos, ó, eu quero ter minha vida normal, eu não vou deixar de amar os meus amigos, de fazer as coisas que eu mais gosto de fazer. É claro que uma coisa que eu aprendi com o Evangelho segundo o Espiritismo, chegou a hora da gente sacrificar aquelas ocupações fúteis, aquilo que não vai me trazer mais nada, para começar a ocupar esse meu tempo que eu perdi antes com coisas que são edificantes, com coisas que são boas. Até aí não tem nada de errado, né? Então ele vem chamar a nossa atenção. Quem estiver fazendo assim vai estar realmente sendo cristão e não aqueles que se declaram o tempo todo cristão.
que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus.